Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líderes de Sucesso, podcast aqui da Fórmula Digital. E claro, a gente deixa aquele pedido especial para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e, claro, deixar os comentários. No nosso podcast, no nosso episódio de hoje, a gente traz ela, uma convidada muito especial. Ela nasceu no interior do Rio Grande do Sul e desafiou convenções em uma época em que as mulheres eram relegadas a papéis secundários. Ela decidiu traçar o seu próprio caminho e construiu uma das histórias mais inspiradoras do empreendedorismo gaúcho, com mais de 20 anos de experiência no setor moveleiro. Transformou sua paixão por decoração em um mundo de negócios de sucesso. Sua rede de lojas começou pequena, com móveis e artigos de decoração, mas logo expandiu para móveis planejados e personalizados. Mas a sua trajetória vai além dos negócios. Ela foi presidente também do Polo Moveleiro da Ipiranga, vice-presidente da CDL aqui da capital, de Porto Alegre, e também da Federasul, representando empresários e incentivando o crescimento do comércio local. A sua contribuição foi tanta que ela ganhou o título de cidadã honorária aqui de Porto Alegre. Hoje, aos 70 anos, ela continua sendo um símbolo de resiliência, um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Seja muito bem-vinda ao Líderes de Sucesso, Carmen Flores, Ipiranga 7200. Bom dia, Miquel. Tudo bem? Tudo. Prazer estar com você, é uma honra poder ver um jovem como você. Falando nos bastidores, tu tem a idade da minha neta, né? Então é muito bom saber que as crianças daquela época hoje são pessoas que estão representando e levando... digamos que incentivando os jovens e os empresários a fazerem algo diferenciado, novo e sempre, lógico, sempre nunca é tarde. Com certeza, não. A gente estava conversando até para você de casa entender, né? Ela tava falando sobre a questão da neta dela, que fazia parte dos comerciais da Ipiranga 7200. Então, eu digo que assim, eu disse isso pra Carmen, e acredito que você em casa também pensa assim, né? A Carmen faz parte da história da cidade, né? Da cultura pop de Porto Alegre, né? Todo mundo conhece a Ipiranga, principalmente a Avenida Ipiranga, principalmente por causa da Carmen Flores, né? Durante os anos do comercial. Mas a gente vai pegar a história tua, né? Como tu começou, como é que foi a tua infância no interior do estado e as primeiras influências ali, né? Na realidade das mulheres da época, né? Quais que foram os obstáculos que tu enfrentou nessa época? Olha, essa é uma história longa, sabe? Porque interior de Rosário do Sul, da fronteira oeste. Nossa. Campo, digamos, quem conhece a nossa história, digamos, que lê e conhece bem a nossa história gaúcha, rio-grandense, há poucos dias aí nos seus mês retrasado, mês passado, a homenagem ao São Farroupilha, né? Então, sim, foi muito conhecida na época a Serra do Caverá. A Serra do Caverá, onde houve as grandes batalhas do Passo do Rosário, que a guerra começou em Viamão, né, e atravessou até a nossa fronteira. Então, o que acontece? A Serra do Caverá, onde a gente tinha os campos, que a gente chama de campos de cima da serra, foi onde aconteceu a grande batalha do Passo do Rosário, irmãos contra irmãos, né? Então, foi, digamos, uma época... onde a gente tem o grande líder, um dos grandes líderes, né, dessa guerra, que foi Flores da Cunha, que é tio da minha mãe, digamos, vem dentro da nossa dos Flores, da família Flores, da fronteira oeste de Rosário do Sul, ali Alegrete, São Gabriel, Livramento, digamos, aonde São Gabriel tinha outros dos batalhadores, né, que foi ali junto com Flores da Cunha. Então, Flores da Cunha começa a história da família Flores, e eu comecei lá no interior, eu nasci no campo, e era uma menina, assim, bem difícil, porque o meu pai, digamos, é aquelas pessoas patriarcais, aonde mulheres as meninas eram para casá-las, simplesmente a vida delas era para um bom casamento. O que é um bom casamento? Casar com um fazendeiro também, ou com um militar, que digamos na época, sim, ser militar era símbolo de homens corretos.
Era, né? Ainda bem que mudou, né, E Carmen? infelizmente mudou bastante, né, Micael? É, A gente vive exatamente. uma outra história. Aliás, eu acho que sempre teve as diferenças, porque as pessoas são mutáveis, né? Então É ela verdade. existia, mas existia aquele símbolo que as mulheres tinham, as meninas tinham que ser boas donas de casa, cozinhassem bem e no máximo, seriam professoras, né? Professoras primárias, né? Então, qualquer tipo de sonho maior e diferenciado era totalmente renegado pela nossa cultura, né? Sim, é interessante essa história que tu nos contou, que assim, que tu é parente do Flores da Cunha, né? Isso é muito legal, talvez muita gente não saiba disso, né? Esse teu parentesco com Flores da Cunha. É interessantíssimo porque ele faz parte da política gaúcha, né? Ele, Flores da Política, Cunha, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros. Então, é um importante líder, sim. né? Talvez uma grande inspiração pra ti, não? Ele é um grande líder, digamos, quando a gente sempre pôde trabalhar, sempre a fotografia dele está dentro da nossa família, digamos, né? Porque Sim, é tio da minha mãe, que é a família Flores, né? Uma família bastante tradicional, digamos, das cidades, do interior, do Rio Grande do Sul inteiro. Tanto que a sim, grande homenagem do Flores da Cunha, ela não foi na nossa cidade, sim na cidade hoje Flores da Cunha, que é onde tem todo o memorial dele, toda essa que é na cidade aqui, perto de Porto Alegre, que é Flores da Cunha. Então, eu há pouco tempo estive lá, então é muito bonito toda a homenagem, digamos, e a fronteira que ele é de lá não tem essa homenagem bonita e não. É, os nossos ancestrais, digamos, não trouxeram essa para a nossa juventude, essa história bonita que é. Por exemplo, o, esse menino que foi enterrado, que morreu aqui em Viamão, no caso, que é meu Deus, Qual? o Garibaldi, né? O Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, digamos, o Garibaldi. busto. Exatamente. Então ele e a Anitta, né? Então Isso, isso. ele tem o busto dele aqui em Viamão, na cidade de Viamão. Então, há pouco tempo eu vi, até estudei bastante a nossa cultura do Rio Grande do Sul, da gente trabalhar isso, que os jovens, eu falei com 10 estudantes de alto grau, digamos, medicina, engenharia, sabe? Ninguém Ensino sabia quem superior. era quem eles eram, sabe? Não sabe quem é Flores da Cunha, não sabe quem Não é sabem? o Giuseppe Garibaldi, Nossa, e que gente. principalmente ele está enterrado, o busto dele é aqui em Viamão, e no meio de uma sujeira lá, um negócio bem complicadinho. É, Então, é. falta essa cultura. Eu digo que assim, né? A gente tem uma história muito rica, né? O Giuseppe Garibaldi, além dele ter lutado e participado da Revolução Farroupilha, ele participou também de outras revoluções e de outras batalhas na Itália, né? Ele era italiano. Então ele participou Sim, junto com a Anitta, né? Que foi esposa dele. Acho que, se eu não me engano, a Anitta faleceu em Laguna, né? Ela era catarinense, né? exatamente. Então, Lá é assim, Catarina. isso. Então, tem uma história riquíssima, né? Bento Gonçalves, tem o Antônio Neto também, que era outro grande revolucionário também. A gente tem uma lista aí, mas o pessoal realmente. Tem também a nossa Revolução Federalista, né? Chimangos e Maragatos, que aí vai um pouquinho mais pra frente, né? Que a gente lida com o Júlio de Castilhos, com o Borges de Medeiros, né? Mas a nossa história é riquíssima. Nossa. Digamos, a minha época era do Chimango e Maragato. Digamos, a gente tinha essa cultura Sim. que vermelho era de Maragato e o azul era do Chimango. Os Então, a laços, minha né? família era Chimango. E eu sempre fui uma apaixonada pela cor vermelha, né? Eu gosto da cor vermelha, eu acho lindo. Tanto que as minhas lojas todas são branca com vermelho, né? Exatamente. E, e o meu pai não admitia que nós, as meninas, usássemos uma roupa vermelha, porque era Sério? coisa de maragato, era político. E é uma. Caraca, gente. Exatamente, eu Nossa. nunca consegui, em menina, poder usar um vestido vermelho, então era o meu sonho. Tanto que eu escrevi um livro, né, que se chama
Vencendo Barreiras, Derrubando Preconceitos, Aham. aonde eu conto a história, que a primeira coisa que eu fiz quando eu me casei, né, foi comprar um vestido vermelho. Tu vê que loucura. A disputa era tanta que chegava a esse ponto, então. Esse absurdo, assim, sabe? Então, Nossa. que a gente não podia realizar um sonho de criança, né? Sim. Então eu tinha um pouco de uma briga, digamos, com meu pai, por causa exatamente disso, da política, que eles eram aquelas pessoas que ainda, infelizmente, ainda tem hoje pessoas radicais dentro da política, né? Então eu sou muito contra o radicalismo, né? Porque ela só faz Sim. mal para as pessoas. É verdade. E então, isso lá no interior era assim, a gente tinha que, aos 15 anos, 16 anos, completar 16 anos, a menina tinha que casar, encontrar um parceiro lá e se casar, porque senão ela já era velha, digamos, ela é considerada uma mulher velha, que ela já Tia, né? não podia. Chamavam muito isso, né? Ah, ficou pra titia. Ficou pra titia. Exatamente, exatamente isso. Então, a nossa saída, digamos, no meu caso, que eu era uma sonhadora, né, Aham. era tinha que me casar para poder sair das garras, digamos, como é que a gente falava lá fora, né? Do pai, né? Mas ia para o marido, que também não deixava de ser pessoas difíceis também, né? Melhorada, Sim. lógico, um pouco melhor, né? Mas também com dificuldades. Sim. Carmen, qual é que foi o momento de virada? O momento que tu despertou para esse espírito empreendedor? Tu começou em alguma loja ou tu já tinha essa ideia antes de montar uma loja de imóveis? Como é que surgiu isso? Na realidade, eu vim para Porto Alegre com 21 anos de idade. Aham. Minha filha era um bebezinho, digamos, eu vim com ela, e comecei do zero aqui na cidade, em Porto Alegre. Eu saí do casamento, me separei, e que já era uma tragédia, uma mulher se separar naquela época. Naquela época. Que não era nem divórcio, né? Era desquite. Não tinha. Mas logo em seguida entrou o divórcio, logo Veio, em veio. seguida entrou. Mas não existia. Então era quase um crime uma mulher se separar naquela época. E aí eu me separei e vim embora para cá, para Porto Alegre, que é a minha casa, é a minha vida toda é Porto Alegre. Por isso que quando eu ganhei o título de cidadã honorária de Porto Alegre, para mim foi uma glória. É uma coisa assim, me sentir filha de Porto Alegre foi algo maravilhoso. E aí eu comecei aqui a trabalhar, a procurar trabalho, consegui trabalho numa empresa grande, e aí fui lutando muito, porque também existia muito preconceito com as mulheres, né? E eu conseguia chegar, digamos, dentro das entidades de classe, que realmente é um núcleo bem machista até hoje, né? Então foi difícil assim eu conseguir me, me colocar no meio de celebridades, digamos que grandes homens hoje, né? Que eram e são pessoas de alto nível e que me ajudaram muito, sabe? Eu tive assim, eu só tenho que agradecer, assim, Marivaldo Meleiro, digamos, grandes nomes, sabe? O Galó da Renner. Então, grandes nomes assim que me ajudaram muito, assim, dentro dessa entidade de classe, a me tornar uma pessoa que pudesse, como a gente brinca, né? Chegar na primeira fila, uma mulher sentar na primeira fila é muito difícil. E eu busquei essa primeira fila. E, c- E eu fui trabalhar numa loja de imóveis, a Broadway Imóveis e Decorações, Aham. no centro, em Porto Alegre, ali na General Vitorino. E uma das lojas mais chiques, mais maravilhosas que a gente teve em Porto Alegre. E aí eu trabalhei ali como decoradora, e aí comecei a trabalhar, já fazer, junto com as arquitetas, fazer um trabalho. E foi crescendo, meu nome, eu fui crescendo dentro daquilo, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de entender
porque era uma caixa preta, né? Digamos, como é que tu comprava um sofá digamos, valia nos dias de hoje R$ 15.000, Uhum. um produto de couro, um produto, né? Um sofá de qualidade, uma coisa assim, né? E eu não sabia quanto custava na indústria, sabe? E aí Sim. eu comecei a pesquisar e a chegar nos números da indústria. Foi quando eu abri a minha primeira loja, porque aí eu achei um absurdo como era um markup de 400%, era uma coisa absurda para o consumidor. E eu abri uma loja com um markup de 70%. Só pra gente Tirei saber e pro pessoal de casa saber, o que que é o markup, que é isso que tu falou, né? o markup. O Markup, markup isso. é quando tu marca, digamos, tu compra o produto por 100 e Aham. marca ele e vende a 800, digamos, Ah, né? tá. Era o que eles faziam. Então, hoje, aí, eu consegui mudar essa fórmula de, de marcar o produto, né? Digamos, de vender por uma Uhum. margem muito, muito mais baixa. E isso revolucionou o mercado. Então, foi quando eu revolucionei. A primeira revolução no mercado que eu fiz foi colocar minha loja com uma margem de lucro, vamos falar assim, mais fácil, a margem de lucro baixa. Baixa, mas o suficiente para te ganhar bem. Entende? Sim. Não ser algo exagerado, não ser algo desproporcional, né? Exato. E aí, lógico, nesse momento eu me tornei uma pessoa bastante conhecida, porque todos os lojistas de Porto Alegre, no caso, né, queriam a minha cabeça, né? É louca, essa pessoa bipolar, não tem como ter uma loja, ela está marcando, está dando produto, e eu estava ganhando muito bem, obrigado. Claro, não, tu teve uma outra visão, né? Digamos, uma visão que transformou o mercado. Eu me Exato. orgulho muito de dizer isso, porque eu criei uma margem baixa de o consumidor poder comprar. Digamos, os móveis se tornaram uma coisa acessível para a compra de qualquer pessoa assalariada. E tu realmente realizou o teu sonho, poder montar a tua casa, deixar linda, deixar bonita. Então foi um das primeiras grandes revoluções que eu fiz foi montar preços com possível do nosso consumidor comprar. A E, segunda, que foi outra, pode perguntar. e Carmen, essa primeira loja tu abriu na 7.200 já ou não? Não, Não. a 7.200 é que muitas pessoas achavam que a 7.200 era minha, nunca foi minha. A 7.200 eu fui trabalhar como funcionária, como gerente de loja, Ah, entende? Mas virei a garota propaganda e as pessoas achavam que a loja era minha. Nunca foi. Nunca foi minha. Eu sempre fui uma funcionária da empresa. Mas essa primeira loja foi antes da 7.200. Essa que eu revolucionei os valores, os números, de baixar os preços em Porto Alegre de imóveis. E essa era minha, era ali a Carmen Flores, na Avenida Independência, quase em frente ao Colégio Rosário. Então, aham. ali foi a minha primeira loja. Só que logo 4, 5 anos depois, veio o plano Collor. Talvez tu é bem Congelamento. criança. Não, o plano Collor, na realidade, foi um congelamento de preços E a e poupança. digamos, tiraram ele, congelou todo o dinheiro do brasileiro. Brasileiro nenhum É, tinha dinheiro, poderia só usar o seu dinheiro. vamos contextualizar isso pro público que tá em casa. Em março de 90, assumiu o presidente Collor, que foi o primeiro presidente eleito depois do regime militar. Então, o que aconteceu? No segundo dia dele na presidência, ele criou o plano Collor, que era da Zélia Cardoso de Mello. Nesse plano, todo mundo tinha, não sei se era 50 mil cruzeiros, todas as classes sociais. Pobre, rico, empresário, todo mundo ficou com 50 mil cruzeiros no bolso. E só podia resgatar esse dinheiro depois de um ano ou quase um 2 ano. anos. Oi? Exato. Quase 2 anos, Isso. E aí o que acontece? Tu só podia ter aquele dinheiro e o salário que tu ganhava do mês, ou que tu tinha de. Ou que te forneciam. O resto, o governo confiscou pra si. Todo. Pra,
para reverter a inflação na época que era muito alta. Só pra gente contextualizar pro público de casa entender, né? Quem é talvez mais jovem. Sim, então realmente foi confiscado todo o dinheiro da população brasileira, Exato. a famosa Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia, e esse cidadão, Collor de Mello, que foi o presidente da República, ele fez isso. Então ele acabou com o mercado, digamos, ele acabou com as lojas, ele teve pessoas que estavam preparadas, provavelmente aquela velha história, quem sabia de como ele ia fazer, ganhou dinheiro com isso, mas a grande maioria fechou as portas, não tinha, digamos, imagina, tu tem um fluxo, um caixa, e de repente tu fica com R$ 50 hoje, nos dias de hoje, né? Nossa. Então não era impossível. Então eu fechei a minha loja naquela época do Nossa. Collor. E Para como é que mim foi, Carmen? ele foi uma tragédia esse cara para mim, meu ponto de vista, né? Sim, sim. Para E mim e como é para que. quase todo empresário, né? E aí Uhum. houve então o plano Collor. Tu acabou fechando a tua loja por consequência do plano. E o que que tu fez daí? Como é que tu te reinventou depois dessa tragédia do plano Collor? Bom, como eu tinha, sabe, peguei tudo que eu tinha de imóveis e coloquei num depósito, fechei e digo, agora eu vou rezar, né? Sim. Vamos ver o que que Deus vai fazer. A gente Aham. sabia que provavelmente, dentro de um ano, ah, iam desbloquear o nosso dinheiro. Só que a gente inventou, o povo brasileiro inventou, negociou aquele dinheiro trancado que tinha lá. Aí a gente gastou muito mal aquele dinheiro. Todo mundo gastou. O que podia comprar, a gente comprava. Ok. Aí eu pensei, digo, bom, vou fazer alguma coisa para as pessoas se divertir. Sim. Aí eu guardei todos os móveis, criei uma casa com música ao vivo Aqui na capital. aqui em Porto Alegre. É uma coisa que quase ninguém sabe. Então eu criei uma casa que se chamava Eu Pago. Eu o Era quê? com eu, eu Eu pago. Pago, eu pago, pago. meu pago, minha terra, entende? E como é que era? Tipo, tocava. Era tipo um pubzinho? Sim, era música gaúcha Ah, e música gaúcha. argentina, uruguaia. Por isso, eu pago, que unia nossas Que legal. regiões aqui do Mercosul. Aham. Então, aí eu fiquei um ano ali fazendo esse trabalho com a gente lançou artistas que hoje são grandes artistas gaúchos, tipo o Tchê Guri, Tchê Barbaridade. Essa gurizada toda foram lançados no Eu Pago, no meu pago. Que legal, cara. E aonde ficava isso? Ficava na Cidade Baixa, no Bonfim, Não, na Benjamin na Constant, Benjamin. na Benjamin Constant. Era um prédio que era um prédio grande, bom. Aham. Então, a gente fazia shows ali, quase todos os artistas. Cada artistas que hoje são renomados, aí, conhecidos, né? Sim. Eles tocavam uma vez por semana, 2 vezes por semana ali. E a gente tinha aí o povo queria se divertir naquelas alturas. E como a música gaúcha, infelizmente hoje as pessoas não dão esse. Eu dou muito valor para a cultura, para a nossa cultura gaúcha, para as nossas raízes, para os nossos nomes de pessoas que fizeram nosso trabalho, nossa cultura. E aí eu recebi o convite para fazer a 7200. E como é que foi esse convite? Como é que foi? Conta pra gente esses detalhes que é bom a gente saber esses bastidores, né? Como é que começou isso É, que virou algo da nossa cultura, né? exatamente. Então, o dono, o proprietário da 7200, ele mandou me convidar para uma entrevista para conversar, porque ele sabia que eu entendia muito de imóveis na área moveleira e que ele Aham. queria fazer uma loja de impacto. Isso, lógico. Aí terminou o plano Collor, eles já estavam caçando o Collor, né? E Sim. a vida voltou a ser um pouco melhor.
E aí eu fui, ele me contratou para fazer a loja, montar a loja, fazer uma decoração, montar a loja. Vamos fazer tipo uma gestão dentro da empresa dele. Aí eu fiz, montei a loja, fizemos um trabalho na Avenida Ipiranga ali, um trabalho que começou com uma loja normal. Aí, de repente, nós estávamos gravando para a loja e ele chegou brincando assim. Ele é um judeu, ele vem de uma judaia, da família judia, Aham. e ele chegou e brincou e disse: Carmen, diz 7.200, hein? E aí eu comecei a rir, de coisa mais horrível isso, Miguel. Que coisa que se tu falar, qualquer um de nós hoje falar 7.200 em, ele não rima, ele não tem nexo. Mas ele pega, É né? uma, Mas pega e pegou, né? pegou, mas não tem sentido. Se tu tentar dizer aí, tu não vai conseguir falar, é muito ruim. Então, aí eu gravei, mas tu não vai colocar isso no ar, né? E disse, não, não vou não, eu tô só pra gente brincar aqui, eles. Pode deixar Aí que eu não ele vou colocar. insistiu, não vou colocar, diz ele. Aí ele pegou e disse assim, coloca com o dedo, digamos, tipo, 7.200 em. Aí ele, não, aí sim, aí seria aberração, né? Porque tu estaria apontando o dedo para a câmera, para a pessoa, o telespectador, né? Sim. E ele disse, não, fica tranquila, então não vou fazer isso. Tá, tudo bem, gravamos o comercial e, e quando eu vi, o comercial estava no ar com 7.200. Bom, e agora a gente vai para um recadinho rápido, um institucional muito especial aqui da Fórmula. A gente volta já já. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Quando tu te viu na televisão, né? Nas principais redes, numa época, gente, nós estamos falando de metade dos anos 90, né, Carmen? Por Sim, aí, né? nós estamos falando de uma novela 20, novela das 20 horas da Globo, tinha 56% de audiência. Imagina, hoje em A dia, pontuação era 50, hoje uma novela 18, 17, que a Globo consegue atingir. Naquela época exato. era 56 a audiência, era uma loucura. E assim, pensem, gente, pensem, vocês que estão aí em casa, hoje em dia a gente tem celular, podcast, computador, notebook, pra lá, lá, lá. Naquela época era televisão, jornal e rádio. Imagina se chegar E em televisão. casa e se... Porque hoje em dia é fácil, né, Carmen? A gente tem celular, a gente se enxerga, a gente tem ali a fotografia, vê como é que fica, como é que não fica, se fica legal e tal. Naquela época, não, imagina a tua sensação de ter chega em casa, liga a televisão e tu te vê num comercial no meio da novela ou no meio do Jornal Nacional. Como é que foi pra ti essa sensação? Muito complicado, digamos, né? Quando eu fui para 7200, eu já fazia TV, digamos, eu fazia um programa na Band, que era De Mulher para Mulher, que Aham, eu e a Wanda Helena, hoje ela é secretária de turismo em Gramado e casou com o Ortopé, né, o dono da Ortopé, mas era uma apresentadora maravilhosa, linda, por sinal. E a gente fazia na Band esse programa às 10 horas da manhã.
Então, e isso eu já, na loja que eu fechei, no caso, a gente fazia muita TV, muito programa, mas na Bandeirantes. Digamos, numa Globo, eu nunca tinha aparecido, entende? Não, e Então outra, né? foi. Tu É, tava em praticamente todas as redes, né? Porque era um comercial que passava em vários canais, né? sim, passava em todos os canais. Exato. Mas, digamos que a Globo, na época, era algo. Era um furacão aquilo ali. A gente, só para ter uma ideia, para as pessoas que estão te assistindo entenderem. Por exemplo, a gente fazia um comercial sexta-feira na novela 20, na novela das 8, 9 horas. No outro dia, a gente botava 1 milhão de pessoas dentro da loja. Nossa. A cidade toda, praticamente. Sim, Nossa. era uma loucura de gente. Nós tivemos um dia que a gente fez um comercial das 14 horas, das 14 às 20 horas. Uhum. Era um comercial que a gente fez a primeira 10 vezes sem juros. Era só Aham. num domingo, a gente abria a loja domingo, das 14 às 20 horas, na Ipiranga. É, olha, ali você conhece a Ipiranga, né? Conhece Sim. onde é a antiga CE, é a CE ainda ali, né? Mas hoje tem condomínios, tem o Central Park, tem várias. Aquilo ali era campo, era tudo vazio e tinha só da CE até a 7200 era tudo campo, não tinha nada, não tinha essas obras todas que tem hoje. Então, dali da CE até a 7200 tinha filas de Nossa, carro gente. trancada a rua para as pessoas irem comprar a 10 vezes sem juros naquela tarde. Para te ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Imagina tu chegando, né? Tá lá, claro, se gravou lá a parte comercial. No outro dia a Carmen chega na loja e vê, mas que fila é essa? Deve estar acontecendo algum evento, alguma coisa importante na cidade. Não, não, não. A fila é pra comprar na loja. Exatamente. Então, a gente contando, dizendo, não, é mentira, não é verdade, isso não aconteceu. Aconteceu. A loja 7200 ela foi a loja que mais vendeu por metro quadrado no Brasil e uma Nossa. das maiores do mundo. A venda por metro quadrado naquela loja. Ela era uma coisa assim, fora de qualquer número que você possa imaginar. Então, quando eu cheguei na loja esse dia, eu cheguei sozinho, o meu chefe não estava, e quando estacionei o carro, eu vi aquela multidão de gente. Aí o que eu fiz? Mandei fechar as portas, não tinha como entrar. Mandei fechar e começar a atender as pessoas Aos por poucos. ordem de chegada. Né? Eram, eu colocava 20, 30 pessoas para dentro da loja e ia Nossa. atendendo. Só que as mulheres, as senhoras, eu me lembro de uma senhora, nunca vou esquecer dela, ela de Arroio dos Ratos, a cidade. Porque aí pegava Porto Alegre e Grande Porto Alegre, né? Sim. Aí essa senhora, ela sentou num sofá, se agarrou naquele sofá e ela dizia: é meu, ninguém pega, é meu. Era, Não, era um desespero, assim, como se fosse a primeira oportunidade da história do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de uma loja vender em 10 vezes sem juros. Isso não existia, porque a inflação era muito grande. Então, era a grande oportunidade da vida da pessoa poder comprar um sofá, certo? Então, aí, quando nós vimos aquilo, que a gente lançou as 10 vezes, nós estudamos todas as possibilidades, vimos com a indústria, o que a indústria poderia fazer para a gente poder vender daquela forma numa tarde, e era somente uma tarde, tá? Um domingo de tarde. Mas quando a gente viu aquela multidão, aí eu chamei o meu chefe, de, vem para cá, porque o negócio precisamos de reforços. explodiu aqui. Isso aqui não está normal e eu não estou aguentando. Eu preciso de Né? segurança, preciso de. As pessoas estão enlouquecidas. E E, as cara, mulheres me xingavam, elas gritavam. xingando. Eu xingando, porque assim, ó, Nossa ela senhora. ali não me reconheciam ainda, digamos, como a garota que tinha feito a propaganda. Poucas pessoas sabiam que era eu. Mas, porque foi o primeiro comercial.
Aí a gente. E aí ele veio, né? Aí ela disse: vai lá, e trouxe o microfone para mim, vai lá e avisa que nós vamos continuar a promoção toda semana, que as pessoas se acalmem, podem voltar para casa, a gente não vai conseguir atendê-los todos agora de tarde, mas se eles quiserem ficar aqui, nós vamos virar à noite trabalhando, vendendo, atendendo. Sim, sim, sim. E a gente foi. Aí eu subi numa mesa, Micaela. Numa Eu mesa! peguei uma mesa de jantar. Nossa Eu subi senhora. numa mesa de jantar e aquela multidão de gente. E eu falei: olha, vocês fiquem calmos, todas as pessoas que estão aqui vão poder comprar em 10 vezes. Se nós não vamos, não será humanamente possível atendermos hoje, mas amanhã, toda semana, a gente vai trabalhar a semana Até toda por questão com de essas estoque pessoas. também, né? Na realidade a gente começou, já trabalhava ali já com a encomenda da fábrica. Sim. Não era estoque, não tinha. Zero, não tinha estoque. E Carmen, tu teve atuação no CDL, na Federação, né? Tu também foi presidente do Polo Moveleiro da Ipiranga. Como é que foi pra ti liderar, né? Tu acredita que isso tenha sido o pontapé inicial pra depois tu entrar na parte política? Digamos que. E não, eu nunca pensei nessa desgraça, sabe, que eu fiz. Nunca passou na minha cabeça que eu ia me envolver com política, sabe? Aham. Mas nunca. Era uma coisa assim, absurdamente impossível na minha cabeça. Até porque, como eu te falei lá no início, que a minha família, o meu pai, digamos, era aquela coisa, não podia usar o vermelho, porque Que ele era era uma ligado, né? política. Exato. Então, aquilo ali fazia mal para mim, sabe? Sim. Então, que eu nunca pensei nisso, sabe? Nunca. Isso aconteceu agora, digamos, em 2018, e foi uma coisa fora da curva, como se diz. Não era Sim. para ter acontecido. Aconteceu, se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida é ter feito isso. Por quê? Porque é sujo, é podre, é nojento. A gente vê que, infelizmente, né, político no Brasil tem essa fama, né? E, infelizmente, né, a gente deveriam ser apenas os nossos representantes para cuidar do nosso dinheiro, do quanto a gente contribui, né, de imposto, mas infelizmente a gente Não, tem todos esses eles são escândalos, representantes maracutaias, de roubar o nosso dinheiro, isso sim. São grandes infelizmente, né? representantes da crua, da sujeira. Não tem. Olha, eu vou te dizer que não tem político bom. O que tem é, digamos, alguns pouquinho melhorado, né? Pessoas, mas eles entram. Quando eu me candidatei, digamos, ao Senado, Aham. a minha ideia era, eu só tinha uma coisa na minha cabeça: criar uma lei para que não tivesse, um deputado, por exemplo, um senador tivesse 4 anos e deu, acabou. Não ser Porque tu candidato com mais. 4 anos, tu não dá tempo de tu ser safado. O problema é quando tu fica anos e anos vivendo da política. Se Porque perpetua, né? nada. Oi? Se perpetua lá, né? Sim, essa gente se perpetuam. Tem pessoas que a carreira da pessoa, a carreira profissional é político. Então, entende? Sim. É uma Então, coisa complicada, né? A questão política, né? Se fosse só essa questão da pessoa trazer propostas, né? Pensar nessa parte da população, nos interesses da população, né? Mas infelizmente a gente vê uma outra realidade, né? Mas Carmen, entrando nessa parte, né? Desse papel da mulher em entidades empresariais, né? Como é que foi pra ti liderar isso, que nem tu falou mesmo, num mundo muito machista? Como é que foi isso pra ti, né? Tu teve uma aceitação? Quais foram os desafios que tu teve à frente do CDL, à frente do Polo Moveleiro? Como é que foi isso? olha, eu tive assim eu posso dizer que uma felicidade muito grande de ter Uhum. sido aceita por esse grupo. Coisa Por boa. exemplo, a Fé Comércio, o Sistema, o 5S. Eu Aham. fui vice-presidente também.
Então, digamos, se eu entrar fazer parte da Fé Comércio, do sistema do 5S, é muito gratificante, porque ali realmente tu encontra, são 483 sindicatos dentro da Fé Comércio, dentro do sistema, mais a indústria, né? Indústria e comércio. Então, tu encontra ali grandes cases dentro do sistema Fé Comércio. O Sindiloja, a CDL, é só um sindicato, digamos, um evento. Agora, como eu fui para a Fé Comércio, que era onde regia todos os sindicatos do estado do Rio Grande do Sul, que são 483 municípios, aonde a gente convivia ali, eram em torno de 150 vice-presidentes, e Nossa. cada sindicato, por exemplo, São Borja, o presidente de São Borja faz parte da Fé Comércio. E assim de todas as outras cidades, Livramento, Caxias do Sul, enfim, todas as cidades do Rio Grande do Sul estão dentro do sistema Fé Comércio, que é algo que... Então, eu agradeço a eles, porque eu fui muito bem recebida e o principal, muito respeitada por eles. Porque nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que, digamos, onde tem uma mulher no meio, jovem, bonita, sabe, no meio desse homarada toda, existe uma dificuldade de tu te colocar ali e ser respeitada por ele, sabe? Sim. E eu consegui me impor e fazer um trabalho de respeito, de trazer criatividade para dentro das entidades de classe, de representar grandes nomes, que eles iam viajar, conheci países, por exemplo, Nova York, vários países que eu conheci através dessas entidades, que é representar o presidente, representar essas entidades de classe no mundo. Então, isso foi extremamente importante para mim e eu agradeço muito. Muitos nomes hoje que estão aí, que eu reconheço como nomes que não é à toa que essa gente não entra em política, eles não são candidatos, nomes maravilhosos que nós temos aí, empresários de alto sucesso que não querem saber disso. Por quê? Porque isso é nojento, é ruim. É ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Então, às vezes a gente vê assim, quem é que é os candidatos a governo do Estado? Aí nós vamos ver quem são. São pessoas sem nome, pessoas sem representação, pessoas que não fizeram nada pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os nossos grandes nomes não querem. Simplesmente não querem. Eles não querem participar disso. Eles não querem ser essa... A gente pode dar como exemplo, né, a questão do João Dória, né? Ele é um empresário há décadas, um empresário consagrado, entrou na política e ali se queimou, né? E não voltou nunca mais, né? E ele mesmo diz, eu não volto nunca mais pra política, porque não deu certo. Foi algo que mais fez mal pra mim do que propriamente bem, né? Sim, se torna uma pessoa vulgarizada, se Exato. torna uma pessoa odiada, e a tua empresa automaticamente também acontece isso, né? É prejudicado, Então né? eu te digo porque aconteceu comigo isso, não foi com ninguém. Eu fui crucificada por várias coisas que eu jamais pensei em fazer na minha vida, por essa turma aí, que não eram os partidos contrários, adversários, é o fogo amigo, é as pessoas que tu lutou, que tu trabalhou, que tu ajudou. Então esse que é, porque quando tu te destaca, diz, não, mas vou derrubar essa mulher porque ela vai pegar o meu lugar, ela não pode ficar, tem que derrubar ela, então vamos queimar ela no mercado, na mídia, vamos fazer tudo que a gente puder. Infelizmente é isso que acontece. Não é o teu adversário que faz isso, é o teu parceiro. Entende? É o teu... Isso. Que loucura. E Carmen, qual é que é o segredo? Eu sei que deve ser difícil resumir em segredo, né? Mas assim, qual é o segredo para se manter relevante por tantas décadas nesse mercado? Qual o conselho ou qual a dica que tu daria para uma pessoa que está começando agora, né? Nesse setor e quer se consolidar assim como tu se consolidou? Olha, em primeiro lugar,
tu ser honesto em tudo que tu faz, sabe? Tu ser uma pessoa transparente e ser uma pessoa humilde. Humildade. Humildade não faz mal a ninguém. Aquela pessoa que acha que ganhou um dinheirinho ali, já levanta o nariz e acha que pode passar por cima dos outros, não vai a lugar nenhum. Então, a humildade, Micael, tu ser uma pessoa humilde, é importantíssimo nessa história. Sabe, tu saber respeitar os teus limites, porque nós não Sim. somos perfeitos, nós temos vários defeitos, e respeitar aquele limite. Olha, eu posso ir até aqui, eu não posso me comparar com a sumidade de empresários, porque eles são muito melhor que eu, entende? Então tu tem que reconhecer até onde você pode chegar. E dali tu aprender com essas pessoas e não querer competir com ninguém. Porque não é uma política, não é uma coisa que tu tem que... Não pode competir com o teu parceiro, não pode não entender que você é menor, sabe? E que você só vai crescer se você quiser aprender com quem sabe mais. Então, sempre quando você quiser fazer um negócio e tem o teu negócio e tu pretende colocar alguém para te ajudar, coloca alguém melhor que você. Porque igual a você não vai crescer. E menor também não vai. Então, procura um administrador, um marqueteiro, alguém do marketing, alguém que seja melhor que você. Que aí ele vai te ensinar. Então é sempre dessa forma. Outra coisa que eu sempre dou uma dica que eu acho que é importantíssimo, quando eu faço palestra, eu sempre falo nisso, né? Sim. O empresário, que, digamos, a 7.200 naquela tarde que vendeu um absurdo ali naquela tarde de domingo, como eu te falei. Vendeu sempre, mas, digamos, aquela tarde foi uma coisa excepcional, os números. O que um empresário que não está preparado faz? Ele acha que aquilo ali enriqueceu. Aquele dinheiro todo é um absurdo que entrou no caixa. Numa tarde é muita grana que entrou ali. Só que tu tem que entender que esse caixa não te pertence. Quando você ganha bem, que você acha que vendeu muito bem, que a venda é um mistério, é uma coisa... Só que a margem de lucro que fica para você é pequena, é muito pequena. Hoje tu ser uma empresa, hoje tu aguentar a carga tributária, os funcionários, os aluguéis, tudo, o dia a dia de uma empresa é caríssimo. Então o que sobra naquele caixa, e quanto maior a venda, quanto maior o sucesso, maior as tuas despesas. Maior tu é muito mais cobrado, tu é muito mais visado. Então, E acredito que entenda. acredito que maior também é a responsabilidade, né, Carmen? Sim, a responsabilidade nem se fala, é uma coisa assim muito grande. E tu tem responsabilidade com as pessoas, com a família daquelas pessoas, teu funcionário toda. Eu cheguei a ter, digamos, 2.000 funcionários. Nossa. Aí, mas vai 4, 5 mil pessoas que tu te responsabiliza, Nossa. entende? Sim. Porque aquelas famílias dependem do teu trabalho. Se tu quebrar, se tu tiver problema, é muita gente sem emprego, é muita gente com fome, é muita gente desesperado. Então, usa o teu caixa, mas entenda que ele é dos teus parceiros. O que tu ganha ali nada mais é do que o salário. Tu tem que sempre manter que tu tenha um salário para te receber. O dinheiro é do teu fornecedor, por exemplo, esses sofás. A gente vendeu. Tinha que comprar o sofá, tinha que pagar o sofá, tinha que pagar a comissão dos vendedores, tinha que pagar extras para as pessoas que trabalharam à noite. Então, o lucro que sobra no caixa, digamos, é muito pouco, é muito pequeno. Então, porque tu também foi para uma evolução na rede, né? Tu foi de um varejo tradicional para móveis planejados, que acredito que seja uma outra dinâmica, né, Carmen? Digamos que o móvel planejado é aquele sonho bem mais sofisticado, né? Aquele sonho de ter um produto com durabilidade. Só que tu já precisa de técnicos para montagem, precisa de técnicos para fazer o projeto. Tu precisa de pessoas especializadas.
Então, ele é um produto que a margem de lucro fica muito pequena, realmente é muito pequena. Só que as pessoas acham que se tu vendeu R$ 1 milhão, tu ganhou 500 mil. Não, não é nada disso. Se tu chegar a 10% disso aí, é uma coisa extraordinária a margem. É algo extraordinário. Só que com essa margem, tu tem que fazer a tua empresa ficar mais bonita, tu tem que deixar ela atraente. Então, o caixa não te pertence. Isso que eu acho que é um conselho importante para dar para qualquer tamanho de caixa, não importa pequeno, médio ou grande. Ele não te pertence, ele é do teu fornecedor e tu é um empregado. Eu sempre digo que a pior chefe que eu tive na minha vida foi a tal de Carmen Flores. E Carmen, pra gente fechar, como é que tu deseja ser lembrada pela tua trajetória, né? E também o seguinte, o impacto do reconhecimento que tu tem pelas novas gerações. Olha, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que errou em ter entrado na política, que Aham. esqueçam isso por mim, eu cometi um grande erro, e ser lembrada como uma mulher que ajudou muita gente. Sim, tinha e tenho, eu faço muito isso aí. O orgulho de ver pessoas crescerem na minha mão. Então, digamos, fazer com que um jovem seja um empresário, seja alguém com postura, que os nossos jovens consigam enxergar isso. A minha preocupação, eu tenho uma neta com 25 anos, então a minha preocupação é com vocês, digamos, com os jovens, que a gente ter jovens empreendedores, pessoas que possam realmente ser dignos do nosso país e serem humildes. Humildade não faz mal a ninguém. Nunca seja uma pessoa que queira passar por cima dos outros. Então, é isso. Ser humilde, eu quero ser lembrada como uma mulher que fez muitas coisas diferentes, digamos assim, que iniciou uma trajetória, digamos, de melhorar para o nosso consumidor, que isso é um dos grandes orgulhos que eu tenho, de ter melhorado a vida do nosso consumidor, dele comprar bem mais econômico, poder comprar aquilo que ele sonhava. Eu acho que isso é importante quando tu inicia algumas coisas. Por exemplo, a Ipiranga, a Rua Ipiranga, a Avenida Ipiranga. Avenida Ipiranga foi um projeto totalmente planejado para a gente transformar a Avenida Ipiranga no que ela é hoje. De 2 lojas de móveis que tinha ali, a gente colocou 45. Nossa. De galpões, digamos que tinha ali galpões sem vidraça, sem vidro, sem vitrine, sem nada, a gente transformou naquele polo, que é a coisa mais linda que tem, digamos, imóveis qualificados, prédios maravilhosos, digamos, por isso eu ganhei o título de cidadã de Porto Alegre, porque eu me lembro que o prefeito na época era o prefeito Fogaça, a gente fez reuniões inúmeras com ele, inúmeras no caso a Rossi foi quem a gente fechou ali, aquele empreendimento, fizemos tudo Aham. aquilo ali, por isso eu virei a presidente do Polo, porque eu me orgulho de dizer que eu sou uma das grandes criadoras da Avenida Ipiranga, de um lugar feio, galpões, se transformar na avenida que é hoje. E hoje a Ipiranga, ela é uma referência para a cidade, né? Ela é uma das artérias de Porto Alegre, né? E uma das avenidas principais aqui Shopping aqui da aberto, nossa né? capital. Oi? É um shopping aberto. Exatamente, exatamente. Mas, Carmen, muito obrigado. Assim, eu acho que a gente acabou conversando sobre a tua história, bastidores, né? Histórias que eu e acredito que o grande público que está nos assistindo também não conhecia sobre ti, sobre a tua grande trajetória. Muito obrigado, foi uma honra te receber aqui no Líderes de Sucesso. E para você que está aí, repito aquele velho pedido nosso, que é para você se inscrever no nosso canal, dar o like e, claro, comentar essa trajetória maravilhosa da Carmen Flores. Novamente, Carmen, muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Carmen, redes sociais para o pessoal de casa te seguir, te acompanhar? Carmen Flores Oficial no Instagram. Certinho, então. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem aqui no Líderes de Sucesso. Siga a fórmula que nós estamos nas redes sociais e no Instagram. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.